Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre o controlador de refrigeração Z31. Esse controlador, pessoal, é o controlador básico de refrigeração da Coel e hoje a gente vai conversar sobre instalação elétrica, configuração básica dos parâmetros e configuração avançada dos parâmetros. Beleza? Não perde o vídeo aí, vai estar bem bacana. E se você não está inscrito no canal, se inscreve lá, ativa o sininho, dá um like no vídeo para dar um apoio e vamos lá! Então vamos lá, pessoal. Primeiramente a gente vai fazer um unboxing desse controlador aqui, né, o Z31. Esse modelo que eu estou usando é o Z31HR-PCO-F1, tá? Esse daqui é o controlador com uma lista de parâmetros reduzida, tá? Com uma programação fácil. Esse modelo aqui também, pessoal, é o 100 a 240 volts, tá? Modelo bivolt, tá? Para fazer a instalação mais fácil aí para vocês. Deixa eu abrir a caixinha do controlador. A gente vai ter o controlador Z31, uma película para não riscar o display. O sensor IP67 de 1,5 m, né, o sensor NTC. E o manual de instruções reduzido aí, beleza? Beleza, pessoal. Esse controlador é o controlador básico da linha de refrigeração. Por quê? Ele vai ter uma saída a relé, para acionamento do compressor, né, ou do sistema de refrigeração, e uma entrada do sensor. Então é a configuração mínima aí para a gente conseguir fazer um controle, tá? A alimentação nos pinos 1 e 2, então lembrando que ele é 100 a 240 esse modelo, então não importa se você ligar com 110 ou 220, é automático, tá bom? E aqui a gente vai mostrar agora como fazer a ligação elétrica desse controlador, beleza? Vamos lá. Então vamos começar, pessoal. Lembrando que esse controlador Z31, ele é o menor controlador para um sistema de refrigeração, tá? Porque ele vai ter somente uma saída a relé, esse relé é de 16 amperes, ou seja, você pode conectar uma carga indutiva, né, um motor como o compressor, de até 1 HP diretamente nele, se ele for alimentado a 250 volts. E ele tem uma entrada para sensor, o sensor NTC que acompanha ali na caixa do controlador, beleza? Então vamos lá. O primeiro passo que a gente tem que fazer é alimentar o controlador. Esse controlador ele tem alimentação nos pinos 1 e 2 e ele é bivolt. Ele aceita a tensão de 110 ou 220 automático, ok? Então eu fiz um cabo de alimentação e aqui eu já fiz um jumper justamente para você montar de uma das fases da alimentação do controlador para o comum do relé, tá bom? A gente vai precisar alimentar o comum desse relé. Por isso eu fiz essa derivação. Então esse pino eu vou colocar na entrada 2 e o jumper eu vou colocar na entrada 4. Ok? Vamos lá. Tá aqui, pessoal, montado, bem firme. Entrada 2. Uma das fases de alimentação e eu vou fazer um jumper para o comum aqui no pino 4, beleza? Tá certo. Essa lâmpada eu vou utilizar como uma simulação do sistema de refrigeração, né? Por exemplo, poderia ser o compressor, poderia ser uma contatora de acionamento, poderia ser uma válvula, ok? Então essa lâmpada eu vou exemplificar o sistema de refrigeração por meio do acionamento dessa lâmpada, beleza? Então, dos fios dessa lâmpada eu vou conectar no pino 6, que é o normalmente aberto do relé. Então, vou conectar aqui no pino 6. E o outro fio, pessoal, eu preciso fechar o circuito. Por isso eu já deixei preparado aqui a outra fase com uma derivação. Essa ponta eu vou utilizar para alimentar o controlador no pino 1 e essa outra ponta eu vou utilizar para fechar o circuito de acionamento, ok? Então esse pino eu vou colocar na entrada 1 do controlador. E esse outro eu tenho que fazer a conexão para acionamento do meu sistema de refrigeração. Para isso eu vou utilizar um conector de emenda, ok?
Perfeito. Agora, nosso sistema já está com a parte de potência feita. Beleza? Só revisando, alimentação nos pinos 1 e 2, a gente fez um jumper para o pino 4, um dos fios da lâmpada a gente colocou no pino 6, e a gente fechou o circuito com a entrada 1 do controlador, beleza? Agora a gente vai fazer a montagem do nosso sensor. Os nossos sensores, eles já vêm com a ponta estanhada, ok? Já pode fazer a conexão direta no controlador, tá bom? A entrada do sensor no Z31 são nos pinos 10 e 11. Então vamos conectar aqui nos pinos 10 e 11. Beleza, tá bem preso. E agora a gente já pode ligar o nosso circuito, ok? Deixa eu só organizar um pouco aqui. Agora a gente vai fazer o acionamento desse circuito e ver se tudo funciona normalmente. Beleza, pessoal. Aqui já no display eu consigo ver que o controlador mandou acionar o compressor e a nossa lâmpada está acionada, ok? Só para fazer uma simulação, eu vou colocar o set point clicando na tecla P, eu vou colocar uma temperatura mais alta para forçar o desligamento do meu compressor. Vamos colocar aqui 35 graus, porque o sensor está na temperatura ambiente. Vamos simular aqui uma temperatura do set point de 35 graus. E aqui a gente vê que o sistema de refrigeração desligou, beleza? E aqui no display também, o LEDzinho do compressor já desligou. Agora a gente vai entrar na parte de configuração do controlador Z31. Vamos lá. Então beleza, vamos começar? Então, esse controlador ele tem uma lista reduzida de parâmetros, ok? Então você vai encontrar em torno de 8 parâmetros para fazer a configuração desse controlador, beleza? Para fazer a configuração do controlador, pessoal, eu sempre aconselho a você ter o manual em mãos e você anotar nesse campo que está vazio o valor que você deseja na sua aplicação, tá? E aí vai te facilitar muito quando for programar o controlador. Você é louco, cachoeira! Beleza? A gente vai entrar parâmetro a parâmetro e vou comentar a função de cada um deles. Antes disso, pessoal, caso você não saiba se o controlador já apresenta uma configuração ou não e você deseja começar do zero, como se ele tivesse vindo de fábrica, eu vou te ensinar o processo de reset de fábrica, para vocês começarem tendo certeza de como está o controlador, ok? Primeiramente, aperta e segura o P por 5 segundos para entrar na configuração. Caso ele não tenha senha, ele vai aparecer o primeiro parâmetro, SLS. Para a gente fazer o reset de fábrica, sempre é necessário configurar uma senha. Para isso eu vou no parâmetro TPP, confirma com a tecla P, e coloca qualquer número, ok? Eu vou colocar um número 1 e confirmar com a tecla P. Vou voltar para a tela inicial, segurando a tecla U. Depois disso, eu vou entrar novamente na configuração. Então, aperta e segura a tecla P por 5 segundos. Nesse momento, como eu tenho uma senha configurada, vai me aparecer RP no display. Eu vou apertar a tecla P uma vez e vou inserir a senha -48. Essa é a senha para o reset de fábrica do controlador Z31. Confirma com a tecla P. Nesse momento, o controlador está em modo de fábrica, ou seja, como se tivesse saído da caixa agora. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ok? Agora a gente pode começar a programação do controlador sem nenhum problema. Vamos lá. Aperta e segura o P por 5 segundos. Ele vai entrar no primeiro parâmetro, SLS. SLS é o menor set point que o usuário vai poder escolher, ok? Confirma com a tecla P. -50 é o valor de fábrica. Eu vou colocar aqui o valor de 0 graus.
Confirma com a tecla P. Com a seta para baixo, eu passo para o próximo parâmetro, que é o SHS, que é o set point máximo que o usuário pode escolher. Confirma com a tecla P. Com a seta para baixo e para cima, eu escolho o valor. Vamos colocar o valor 35. E confirma com a tecla P. Ok? O próximo parâmetro é o valor do set point. Aqui eu tenho de fábrica como 0 graus e eu posso escolher um valor entre 0 e 35. Se eu subir até o limite, eu vou ver que o máximo seria 35, que foi o que eu escolhi no parâmetro SHS. Ok? Vamos colocar o valor de 30 nesse parâmetro. Ok? Próximo parâmetro, IC1. O IC1 nada mais é do que a calibração da leitura do sensor. Ok? A gente tem um vídeo específico disso e eu vou deixar aqui para vocês, beleza? O próximo parâmetro é o RD. O RD é o diferencial de controle, beleza? O diferencial é o valor para religar o compressor, ou seja, ele sempre vai trabalhar com o valor de set point e o diferencial para fazer o ciclo do compressor, beleza? Como fábrica ele vem como 2 graus, a gente vai deixar dessa forma. O parâmetro DDI já é o parâmetro de degelo desse controlador. Como esse controlador não apresenta uma segunda saída para acionamento de um degelo, esse degelo que o controlador faz é sempre o degelo por parada de compressor, ok? Esse parâmetro DDI é o intervalo entre degelos, na escala de horas. Eu vou apertar a tecla P. De fábrica ele vem como 6 horas, tá? Eu posso reduzir ou aumentar esse intervalo de tempo. Vamos colocar aqui 1 minuto. Confirma com a tecla P. Com a seta para baixo, eu vou entrar no parâmetro DSD. O parâmetro DSD é o degelo na primeira energização do controlador, ou seja, quando eu conecto o controlador na tomada, na alimentação, ele vai contar esse primeiro tempo, DSD. Depois que ele realizou o degelo por meio desse intervalo DSD, ele começa a contagem com o parâmetro DDI, que a gente acabou de fazer a configuração. Eu também vou colocar esse parâmetro em 1 minuto. Caso eu coloque ele como off, esse controlador ele faz o degelo na energização, ok? Vamos deixar ele como 1 minuto também. O parâmetro DDE é a duração do degelo na escala de minutos, ok? Vamos deixar aqui como 1 minuto também. E o próximo parâmetro é o parâmetro de senha do controlador. De fábrica ele vem desligado, mas você pode sempre configurar uma senha para entrar na configuração, que é sempre recomendável. Beleza, pessoal? Aqui ele já mandou desligar o compressor, porque o meu set point foi configurado em 30 graus, ok? E a minha temperatura lida é de 28. Vamos fazer aqui uma simulação. Eu vou esquentar o sensor. E como o diferencial de temperatura está em 2 graus, ele vai religar o compressor em 32. Ok? De acordo com o funcionamento que a gente programou. Beleza? Caso você queira forçar um degelo, você simplesmente pode apertar e segurar a tecla para cima com o símbolo de degelo, ok? Vamos fazer a simulação. Eu vou apertar e segurar a tecla para cima por 5 segundos. E aqui eu tenho um degelo forçado. Ele desligou o meu compressor e ligou o símbolo de degelo, ok? Caso eu queira cancelar esse degelo, é só apertar e segurar a tecla para cima de novo.
Pronto, o degelo já foi cancelado, ok? Vamos segurar de novo o sensor. E quando ele chegar em 32, ele vai ligar a saída. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente já sabe como faz a configuração básica do controlador, mas que já atende a 99% das aplicações, ok? Mas se você quiser ainda fazer uma configuração um pouco mais avançada, eu vou te ensinar como faz para entrar na lista completa desse controlador, ok? O primeiro passo é a gente configurar uma senha, ok? Para a gente entrar na lista completa, tem que ter uma senha configurada. Então vamos lá. Aperta e segura o P por 5 segundos. E aqui a gente vai no parâmetro TPP, aperta P uma vez, a gente coloca qualquer valor de senha, eu coloco 1 aqui, confirma com a tecla P e retorna para a tela inicial com a tecla U. Aperta e segura de novo a tecla P. Quando aparecer RP no display, pedindo a senha, aperta P uma vez e coloco a seta para baixo e coloco -18. Essa senha -18 corresponde à senha para entrada na lista completa de parâmetros do controlador, ok? P uma vez, e aqui eu já tenho acesso à lista completa de parâmetros, tá? Você vai poder achar a lista completa no manual completo do controlador lá no site da Coel, beleza? Vamos lá. SLS é o parâmetro que também estava na lista reduzida, que é o setpoint mínimo que o usuário pode escolher. O SHS também estava na lista reduzida, que é o parâmetro de setpoint máximo que o usuário pode escolher. SP é o próprio parâmetro de setpoint. O ISE ele vai te determinar qual tipo de sensor que está conectado no controlador. Nesse caso, a gente tem a opção do NTC, que é esse que acompanha na caixa, ou o sensor PTC, que a Coel também tem este tipo de sensor, ok? A gente vai colocar o tipo NTC. O próximo parâmetro é o IUP. Esse parâmetro corresponde ao tipo de visualização da temperatura no display. A gente tem a opção de graus Celsius com 1 ponto decimal, Fahrenheit com nenhum ponto decimal, graus Celsius sem nenhum ponto decimal e Fahrenheit com 1 ponto decimal. Eu vou deixar em graus Celsius com 1 ponto decimal. O próximo parâmetro é o IFT, que é o filtro de leitura do sensor ou da temperatura que mostra no display. Ou seja, é o tempo de atualização da temperatura no display do controlador. Ok? Você pode aumentar ou reduzir esse tempo de atualização. O parâmetro IC1 a gente já viu, que é o offset de leitura do sensor. O RD é o parâmetro diferencial ou esterese de controle, que também estava na lista reduzida. O parâmetro RT1 e o parâmetro RT2 são muito interessantes, eles trabalham em conjunto, que funciona da seguinte forma. Quando você tem um erro de sensor do controlador, ou seja, vai aparecer as mensagens E1 e E2, E1 ou -E1 no controlador, a gente vai poder determinar um ciclo automático do compressor, ou seja, o tempo que ele vai ficar ligado, que é o RT1, e o tempo que ele vai ficar desligado, que é o RT2, na escala de minutos. Ok? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, 1 minuto de compressor ligado e 2 minutos de compressor desligado. Ok? Isso é somente um exemplo, tá, pessoal? Cada sistema vai ter o seu tempo
de ligado ou desligado, aí vocês vão determinar de acordo com a aplicação, tá? Mas aqui só para exemplificar aqui, caso tenha um erro de sensor, ou seja, ele pode quebrar ou pode perder a leitura de alguma forma, o compressor ele vai ciclar em 1 minuto ligado e 2 minutos desligado. Legal, né? Esse é o parâmetro RHC, que vai determinar se o controlador vai trabalhar no modo refrigeração, ou seja, a letra C de cooling, ou aquecimento, que é a letra H de heating. Ok? A gente trabalha como refrigeração aqui nesse caso, vou deixar na letra C. O próximo parâmetro a gente já viu, que é o intervalo de degelo em horas. Aqui também é o primeiro degelo na energização, a gente já viu também. Esse parâmetro DDE é a duração do degelo em minutos. E esse parâmetro DDL é o bloqueio de leitura durante o degelo. Ou seja, você pode determinar se, quando ele estiver em ON nesse parâmetro, ele vai bloquear na última temperatura que está no display durante o degelo. E ele só vai liberar a atualização da temperatura quando terminar o degelo. Ok? Ou você pode colocar a opção LB e assim vai aparecer escrito DEF no display quando tiver em funcionamento o degelo, tá? Mostrando que ele está em defrost, ou seja, degelo em inglês. Vou deixar em off aqui. Agora a gente entra nos parâmetros de proteção do compressor, pessoal. Todos os parâmetros iniciados com a letra P são parâmetros de proteção. Esse parâmetro PP1 é muito importante porque muitas vezes se utiliza temporizadores de retardo, como o nosso próprio temporizador AEGM, para retardar o acionamento do compressor, mas o controlador ele já faz essa função. Ou seja, você pode colocar um tempo que, por exemplo, de 1 minuto, nesse parâmetro PP1, e toda vez que o controlador mandar um comando para acionar, ele vai esperar 1 minuto e depois vai acionar o compressor. Ok? Essa é a função que normalmente se coloca quando se utiliza um temporizador de retardo. Ok? O parâmetro PP2 é o parâmetro de tempo desligado do compressor, ou seja, ele vai garantir um tempo mínimo desligado. Beleza, pessoal? É um tempo mínimo desligado do compressor. O parâmetro PP3 é o parâmetro de tempo de retardo entre partidas consecutivas do compressor, tá? Que é esse próximo parâmetro aqui. Ó. O parâmetro PP3 é o parâmetro de tempo de retardo entre partidas consecutivas do compressor, tá? Esse parâmetro aqui, PLD, é interessante também porque ele vai te dar um retardo na energização do instrumento. Ou seja, por exemplo, caiu energia e retornou, caiu de novo, retornou. Para evitar esse liga e desliga, a gente coloca um tempo de retardo na energização. Ou seja, eu posso colocar aqui 30 segundos, e aí quando a gente liga o sistema, ele vai esperar 30 segundos até acionar o compressor, ok? E aí a gente garante que não tem essas oscilações bruscas aí, beleza? É o parâmetro de retardo na energização. Os próximos parâmetros iniciados com a letra A são os parâmetros de alarme de temperatura, ok? O parâmetro AY vai te determinar se você quer usar o alarme como absoluto, que é o número 1, ou relativo, que é o número 2. Absoluto é para você colocar a temperatura que você quer que acione o alarme. O relativo, o valor do alarme ele vai alterar conforme você altera o set point, ok? Ele sempre acompanha o valor do set point, beleza? Vou deixar aqui como 1 absoluto. Próximo parâmetro, AHA, ele é o valor da temperatura máxima de alarme, ou seja, o valor da temperatura é o valor da temperatura alta, de alarme de temperatura alta. O ALA é o valor da temperatura de alarme baixa, ok? O AAD é o valor do diferencial do alarme, tá? O diferencial para retornar à condição normal de operação. O AAT é o valor do tempo de retardo do alarme, ok? Ou seja, quando você entra na condição de alarme, ele vai contar um tempo e aí sim ele vai entrar na condição do alarme se ele estiver ainda nessa faixa de temperatura, tá? O APA é o valor do tempo do retardo na energização do instrumento, ou seja, às vezes quando você está numa temperatura ambiente, né, quando você vai energizar o equipamento, você não quer que acione um alarme. Então, quando você aciona o instrumento, ele vai contar um tempo de retardo até entrar na condição de monitorar o alarme, tá? Por isso que a gente tem o parâmetro APA. O parâmetro ADA
é o parâmetro de retardo do alarme após o degelo, porque o degelo ele vai deixar a sua temperatura um pouco mais alta. Então você pode colocar um retardo depois do degelo para entrar no monitoramento do alarme, ok? O parâmetro TUF é o parâmetro de função da tecla U. Nesse controlador Z31 você pode personalizar a função dessa teclinha U aqui no frontal do display, tá? Então aqui parâmetro TUF você tem até 4 funções que você pode colocar nessa tecla. Entre elas a gente tem a função 4, que se você apertar e segurar, ele vai desligar o sistema, ok? Ele vai entrar em modo standby. Vou deixar aqui como off. O TLO é o parâmetro de retardo para bloqueio do teclado. Isso é interessante porque quando você tem em um ambiente em que o usuário pode mexer no controlador ou esbarrar de uma forma acidental, você programa um tempo, tá, de retardo aqui, e aí quando ele conta esse tempo, depois desse tempo ele vai bloquear o acionamento do teclado. E aí você vai apertar 2 teclas para desbloquear o teclado, ok? E aqui a gente vem no último parâmetro, que é o de senha. Ah, e tem mais um, que é o parâmetro de comunicação serial. Eu vou mostrar para vocês para que serve esse parâmetro. Mas basicamente é o parâmetro do escravo do controlador. Ou seja, se você tem uma rede de comunicação, você vai precisar determinar o endereço escravo dele. E aqui você tem até o valor, deixa eu subir aqui até o máximo, até o valor 255 para determinar o endereço dele, ok? Normalmente a gente utiliza o valor 1, que é o padrão, quando você quer conectar só ele em um supervisório ou um sistema para monitoramento, tá bom? Beleza? Essa foi a lista completa do controlador do Z31. Eu vou retornar aqui para a tela inicial, tá? Aqui a gente tem que eu coloquei a função de bloqueio do teclado. Ele apareceu, sempre quando aperta alguma tecla, ele vai aparecer LN, tá? E para desbloquear o teclado, a gente vai fazer o seguinte procedimento. A gente vai segurar 2 teclas. A gente vai segurar a tecla P e para cima. E aí a gente tem LF no display. O LF significa que ele desbloqueou o teclado. E aí a gente já pode mexer. Se a gente esperar mais um pouco, você vai ver que ele vai entrar em LN novamente. E aí o teclado vai estar bloqueado. Pronto, aqui o teclado ele já foi bloqueado. E para desbloquear novamente é só apertar P e para cima simultaneamente. Até aparecer o LF, ok? E aí a gente já pode mexer no display de novo. Beleza? Só uma última configuração aqui para mostrar para vocês. Se eu apertar rapidamente a tecla U, eu vou passar por algumas informações interessantes. O LT é a mínima temperatura que o sensor mediu. E o AHT é a máxima temperatura que o sensor mediu, ok? Caso eu queira zerar alguma dessas temperaturas, eu vou apertar e segurar a tecla para baixo. E aqui ele zera essa função e começa a monitorar de novo. Mesma coisa no HT, tá? Segura a tecla para baixo e ele vai resetar esse valor medido. E aí a gente tem um data logger aí simplificado de máxima e mínima temperatura. Beleza? Caso você queira mudar o set point de uma forma mais fácil, é só apertar uma vez a tecla P e aí apertar para cima e para baixo, ok? E confirmar com a tecla P. E aí, se a gente esperar um tempinho, o teclado ele já vai ser bloqueado desse controlador. Pronto. Ele aqui aparecendo o LN, o teclado está bloqueado e eu não consigo fazer mais nada, ok? Lembrando, aperta e segura P para cima para desbloquear o teclado. Beleza, pessoal? Então aqui está a configuração do controlador Z31, tá? Esse controlador é um controlador bem bacana porque você pode utilizar em vários tipos de aplicações, tanto de refrigeração até para aquecimento, tá? Normalmente a gente vê aplicado em refrigeração. Beleza? Agora, pessoal,
No próximo vídeo eu vou te ensinar como se utiliza um conversor TTL para RS485, comunicando diretamente na saída do controlador Z31, ok? E aí a gente consegue ter a comunicação serial e colocar isso num supervisório ou numa IHM, utilizando o controlador mais simples, que é o Z31. Beleza? Se liga aí no próximo vídeo. Valeu! E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistirem. Deixe seus comentários sobre o controlador Z31 de refrigeração, se vocês já utilizaram, se vocês têm dúvidas, coloquem aí nos comentários e também sugestões de próximos vídeos. Beleza? Um abraço, até a próxima.